noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciar então mais um dos trabalhos lindos e maravilhosos que a espiritualidade nos fornece. José de Mococa, nosso amigo querido, que aqui nos dá de seu beijo, né? Todo o seu carinho, todo o seu amor, que nos influencia sempre para o bem, que faz com que estejam os espíritos amigos, mensageiros, soldados da esquadra indo até nós a nos proteger e a nos ajudar. Muitas vezes nós achamos na nossa ainda infantilidade do espírito que não estamos sendo ajudados, mas na verdade que queremos que as coisas sejam feitas da nossa forma, mas não como deve ser feita. E às vezes esses espíritos estão a nos auxiliar e, sem nos apercebermos disto, era para estarmos até em condições piores, mas graças a esta doutrina de amor, de carinho, de luz, a esse Consolador prometido, aqui estamos tendo a oportunidade de nos modificar, de nos aperceber de que a dor nada mais é do que para nós, do que impulsionar para a evolução, o impulsionar para a glória eterna, porque como Jesus mesmo nos disse, a verdadeira felicidade não é deste mundo. Estamos num mundo ainda de expiações, de provas e expiações. Estaremos um dia no mundo de regeneração e depois avançaremos para um mundo depois de regeneração, um mundo de angelicais, né? Não. Angelicais. Oi? Não? Não. Espíritos felizes, isso. Espíritos felizes, desculpa. Estaremos avançando para este ponto, dos mundos felizes. E quando chegarmos aí sim, estivermos evoluindo nos felizes, aí estaremos nos mundos angelicais, onde serão os anjos, espíritos divinos como Jesus. Então vamos aproveitar esta oportunidade, vamos aproveitar esse instante maravilhoso que nos é dado. E hoje quem vai fazer a palestra vai ser nossa irmã Maria da Graça. Ela vai falar sobre uma grande vida, sobre um grande espírito, né? Fica à vontade, que Deus abençoe e te ilumine e boa palestra. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nessa noite. Pedimos assim a proteção espiritual desses mensageiros amigos, para que nós possamos transmitir da melhor forma possível o pouco daquilo que aprendemos. Esse aprendizado que não significa muito diante daquilo que nós ainda temos que aprender. Nós sabemos que grandes espíritos reencarnaram no Brasil, trazendo mensagens de amor, de luz, de renúncia, de amor. E todos esses espíritos que nós vamos trazendo aqui a sua história, nós sabemos perfeitamente que tudo isso serve para nós de aprendizado, para que nós possamos fazer a nossa reforma interior que tanto nós almejamos e que não é fácil, mas que nós um dia vamos conseguir fazer. Porque como certa feita, como nos disse nosso irmão José Sola, nós seremos anjos alados. Vai demorar, mas vamos ser. Né? E hoje nós vamos destacar, dentre esses grandes espíritos, um espírito que merece a nossa gratidão, o nosso respeito pelo trabalho maravilhoso que ele dedicou à doutrina espírita. Conforme Leopoldo Machado, em sua obra Uma Grande Vida, que é um excelente livro, é citado que o interior de São Paulo perderia o político diferente, sem perder o grande benfeitor, para ganhar um grande apóstolo. Estamos falando nada mais, nada menos do que Caíbar de Souza Schutter, grande propagador do espiritismo brasileiro,
ele reencarnou no dia 22 de setembro de 1868. Fez aniversário esses dias, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Filho de Antero de Souza e de Dona Rita Tavares Schutter. Eu procurei fazer o resumo máximo do livro que eu li, porque não haveria tempo suficiente para transmitir tudo aquilo que estava ali contido, as experiências que esse espírito passou. Então eu fiz apenas, peguei as partes mais importantes, todas elas são importantes, mas digamos as principais. Caibar, ele é filho de Antero e Rita Tavares. Rita, antes do nascimento de Caibar, ela teve 3 filhos, 3 meninas, mas nenhuma delas sobreviveu. Apenas viveram até o primeiro ano, mais ou menos. E naquela época, as doenças eram muito mais difíceis de serem curadas. Os partos eram muito mais difíceis. E as doenças, quando se manifestavam, era difícil de serem sanadas. Porque naquela época não havia um hospital necessário, a higiene era muito diferente do que é hoje. Então, muitas doenças se tornavam muito infecciosas. Caibar foi o 4º filho de Rita. Depois de Caibar, teve mais um menino, só que ele também desencarnou. Mas nós sabemos que quando o espírito vem com aquele compromisso para a espiritualidade, Ismael dá um jeitinho de trazê-lo para o reencarne e que tudo dê certo em sua existência, né? Passando pelas dificuldades, é lógico, mas tendo a saúde necessária para enfrentar todas as dificuldades e os compromissos que assumiu do outro lado da vida. Bem, aos 9 anos de idade, ele ficou órfão de pai. O pai dele tinha ele era leiloeiro, tinha assumido a profissão do avô, que era Henrique Schutter, Dr. Henrique Schutter, um grande médico da época que até estava comentando com o Rafael e conheceu Bezerra de Menezes, o avô dele. Só que o pai, ele pegou uma doença na época, e quando ele pega essa doença, ele se afasta do trabalho, ficando 1 mês de licença. Quando ele retorna, o médico, ele ainda não estava bem, o médico lhe dá mais 6 meses. Mas nesse meio tempo, Rita estava esperando um outro filho. Acontece que ele desencarna antes da criança nascer. E ela fica sozinha com o menino, que é o Caibar. Acontece que nessa época ela tem a criança, mas o parto muito difícil, tem hemorragia, tem uma série de problemas. E também 6 meses depois do marido, ela vem a desencarnar. Aos 9 anos, Caibar Schutter já estava órfão de pai e mãe. E tinha um bebê. Só que o avô toma aos seus cuidados esse bebê e procura fazer o melhor para os netos. Só que a criança não sobrevive. Ela também desencarna, ficando apenas Caibar Schutter.
Acontece que ele começa a sentir, nessa época, uma angústia, porque ele era um espírito muito amoroso e ele era muito sensível. Só que o que acontece é que antes da mãe desencarnar, quando ela percebe que ela vai desencarnar, que ela já estava sentindo que o estado físico não comportaria por muito tempo, ela chama o filho e diz a ele: vá, meu filho, coloque a sua melhor roupa. E ele vai, coloca a roupa e vem junto a ela. E ela diz assim: eu quero que você sempre esteja limpo e alinhado, e que limpe sempre os seus sapatos. Tenha sempre os seus sapatos limpos e perfumados. Tanto é que ele sempre carregou consigo o perfume da mãe. E desse procedimento, Caíba, ele sempre procurou ser uma pessoa alinhada. Se vocês olharem as fotos de Caíba Schutter, ele está sempre alinhado, sempre de gravata, sempre estiloso, né? Porque ele trazia essa recomendação da mãe. E uma das coisas que ele gostava muito era de terno branco. Gostava muito de terno de linho branco, que se usava muito na época, né? Bom, o seu avô toma para ele os seus cuidados, Dr. Henrique Schutter, que era formado em medicina, e ele tinha apresentado uma tese na faculdade do Rio de Janeiro para procurar exercer a profissão no Império do Brasil. E ele toma esse neto para os seus cuidados, matriculando o menino no Imperial Colégio D. Pedro II, onde Caíba estudou só até o 2º ano. Porque as primeiras aulas ele tinha com a mãe, porque a mãe era professora e diretora, e era uma mulher muito católica. E ela ensinava a ele os princípios da religião, a fé. Acontece que esse colégio Dom Pedro II era sempre visitado pelo Dom Pedro II, que estava constantemente nesse colégio, fazendo as suas visitas e vendo o procedimento do colégio. O colégio era muito rígido. Caíba não gostava muito dessa rigidez, mas ele resolve sair do colégio e o avô então coloca ele como auxiliar, trabalhar numa farmácia, que ele queria trabalhar, de qualquer jeito ele queria trabalhar. Então ele vai trabalhar numa farmácia. Ele começa a procurar ser o melhor. Só que naquela época ele tinha um tio de nome Duarte Paranhos Schutter. O tio dele era médico, jornalista, literário e político. E tinha muitas amizades, muitas influências no meio. E uma grande influência dentro do próprio governo. Entretanto, ele preferiu ser independente. Ele não queria depender de ninguém. Porque nessa mesma época, a sua avó desencarna. E logo em seguida, desencarna o avô, que ele adorava. E ele se sente mais uma vez sozinho. Então, aos 17 anos de idade, ele já era um excelente prático de farmácia. Ele adorava essa profissão. E ele tinha um registro, na época, para diagnosticar e manipular os remédios. Ele trabalhava de noite sem descanso, ficando com o organismo debilitado. E ele foi ao médico. Numa consulta ao médico, o médico disse a ele que ele estava com problemas no pulmão
e que a cidade do Rio de Janeiro para ele não era muito boa, ele teria que trocar de ares, senão ele poderia ter contraído uma tuberculose. E ele sai e vai buscar novos ares. O que ele faz? Ele abre o mapa, né? E vai buscar uma cidade fora do Rio de Janeiro. Ele queria no interior de São Paulo. Então nós estamos aí nas primeiras décadas de 1890. Então ele vai buscar no interior de São Paulo. E com o espírito cheio de idealismo, sonhos e realizações, ele deixa o Rio de Janeiro e ruma para o interior de São Paulo. Ele sobe no trem e desce na cidade de Piracicaba, onde ali ele arruma um emprego e dirige uma farmácia de nome Neves. Posteriormente, ele muda para Araraquara e ainda depois para Itápolis, onde conheceu Dona Maria Elvira da Silva, que chamavam de Mariquinhas, um apelido carinhoso que ela tinha. O que acontece? Com o casamento com Dona Mariquinha, evidenciou esse caráter humanista de Caíbar, pois a jovem, na época, foi abandonada pelo namorado. Isso é um fato corriqueiro hoje. Hoje a moça namora, o namorado larga, vai embora e acabou. Mas naquela época, principalmente numa cidade pequena de interior, como Itápolis, né? Esse acontecimento era vergonhoso. E a família da moça a expulsou de casa. Foi abandonada pela família. Foi morar sozinha em Araraquara, conhecendo a dor do abandono, e foi exatamente ali que conheceu Caíbar de Souza Achuca. Ele foi morar com ela. Foram fixar residência na cidade de Matão, onde viveram maritalmente, e só no dia 31 de agosto de 1805, quando ele já estava convertido ao espiritismo, é que ele realizou o casamento dele no civil, fazendo questão, ele fez questão absoluta de realizar esse casamento na cidade de Itápolis, de onde Dona Mariquinhas tinha saído totalmente desacreditada pela família e pelo povo. A gente que é do interior, a gente sabe que a cidade é do interior, acontece uma coisinha assim, todo mundo já, a pessoa fica conhecida a cidade inteira, né? De outra forma, né? Naquela época, ainda hoje é meio assim, né? A cidade interior, imagine naquela época. O respeitado farmacêutico de Matão queria mostrar a todos daquele vilarejo que aquela mulher digna e respeitada estava se casando com um homem de bem e que a amaria por toda a vida. Essa prova de amor, Mariquinhas nunca mais iria esquecer. Dessa união não tiveram filhos. Viveram sempre felizes, com muito respeito e amor entre o casal. Era um prazer para Schutter receber todos em sua casa, igualmente para Mariquinhas, que estava sempre à disposição e com muita dedicação aos semelhantes. Ficou indelevelmente marcada na história de Matão, uma vez que ambos jamais deixaram de atender aqueles que os procuravam, fazendo dos pobres os seus filhos. Matão, naquela época,
era apenas uma vila no meio do sertão, árido, bem diferente de hoje. Caíbar descrevia o vilarejo assim. O nome de Matão era plenamente justificável. O vilarejo parecia ser guardado por frondosas árvores e pelos bichos selvagens que habitavam os seus arredores. Era uma imensidão de matas virgens que davam medo, sendo preciso sacudir a fisionomia da terra com machadeiros valentes, derrubando e fazendo estrondar no seio da floresta bruta árvores e mais árvores, para que no dia 25 de março de 1995 fosse levantado o cruzeiro no coração do patrimônio, simbolizando o triunfo da vila de São Bom Jesus de Palmeiras do Matão. Essa cidade de Matão, na época em que eu morava no interior, eu e minha irmã ia muito para lá, porque a gente gostava de passear nas cidades do interior, circunvizinhas de São José do Rio Preto e Potirendaba. Então nós íamos conhecer essas cidades, porque a gente pegava sempre carona com os amigos e ia conhecer. Mas era uma cidade na época pequena. Hoje, esses dias que eu fui para lá, Matão já é uma cidade bem maior, né? E tem ali os acervos de Caíbar Açúcar. E foi pouco tempo depois, em maio de 1900, já no limiar do século XX, que a cidade pacata ouviu pela primeira vez o apito da rouca locomotiva, rangendo as rodas sobre os trilhos da vitrola. Estreita, trazendo progresso, carregando nas costas 2 ou 3 vagões de espiões. Tudo isso habitado por gente boa e simples, que tinha sobre si as mãos de Deus e nem uma farmácia para amenizar a sua dor. Caíbar instalou a primeira farmácia em Matão, estando lá até hoje preservada pelo seu atual proprietário, sendo visitada por muitos viajantes, preservando até hoje a tradição do nome Schuttel, ainda tendo muitas fórmulas e formulários guardados. Trabalhou muito para que a cidade de Matão se emancipasse do município de Araraquara, sendo o primeiro presidente, ele foi o primeiro presidente da Câmara Municipal, cargo equivalente ao de prefeito de hoje, sendo eleito por 2 vezes, pelo carisma, pelo prestígio que havia adquirido na região. Na política, não enfrentava oposição, pois com sua humildade conseguia conquistar o coração de todos, tendo adquirido com seus próprios recursos o prédio para a instalação da Câmara Municipal. Gozava de largo prestígio, classificado como operoso, humanitário e patriótico cidadão. Durante muitas vezes passou a perceber a visita de seus pais, que o orientavam em sonhos. Iam buscar, e aí nessa época ele ia buscar a ajuda do padre da cidade. Mas ele não ficava muito satisfeito com as explicações do padre, né? Nessa
nessa época havia em Matão um amigo seu de nome Manuel Pereira de Prado, mais conhecido como Manuel Calixto, cujo pai era espírita da localidade. E naquela época, os espíritas eram mantidos à distância. Os espíritos naquela época eram chamados de amigos de Satanás, ou do demônio. As cidades do interior, antigamente, era assim. Procurado por Caíbar, o pai de Manuel Calixto lhe asseverou que havia 2 anos que não fazia mais sessões espíritas, pois ali só se comunicavam espíritos atrasados, que pediam missas, e os pedidos eram tantos que ele tinha que arrumar dinheiro para encomendar as missas. Caíbar não se preocupou com a opinião do velho Calixto e fez questão de assistir a um trabalho mediúnico, no qual o Calixto recebeu uma mensagem de elevado cunho espiritual, que muito agradou ao futuro missionário. Esse espírito era Dom Pedro II. Se denominou como Dom Pedro II. A partir daí, começou a realizar sessões espíritas em seu lar, com auxílio de amigos, entre eles Quintiliano José Alves, que o auxiliou muito, através de sua mediunidade, satisfazendo muito com as respostas recebidas pelos espíritos. Esse Quintiliano tinha uma excelente mediunidade. Tempos depois, diversas mediunidades surgiram através de Caíbar, sobressaindo a de psicografia, por meio da qual seu pai manifestou, comprovando a sobrevivência da alma. Após a mensagem, Caíbar resolveu se aprofundar no conhecimento da doutrina, estudando e analisando as obras de Kardec e outros livros publicados em português. Um amigo seu que foi até a cidade ofereceu a ele o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e ele começou ali a estudar a doutrina. Convertido ao Espiritismo, Caíbar Schutel fundou, no dia 15 de julho de 1905, o Centro Espírita Amantes da Pobreza, o primeiro em toda aquela zona paulista. Não satisfeito com isso, fundou no dia 15 de agosto de 1805 o jornal O Clarim, que existe até hoje e é muito divulgado dentro da doutrina espírita. E no dia 15 de fevereiro de 1925, com a colaboração do grande idealista Luiz Carlos de Oliveira Borges, que o auxiliou, inclusive financeiramente, a lançar a Revista Internacional do Espiritismo, que era divulgado fora do país. E era lançada quinzenalmente. Depois passou a ser mensal, que tratava do aspecto científico do Espiritismo, estampando notícias e artigos do movimento internacional. Várias personalidades espíritas da época ilustraram-lhe as páginas. Muitos mandavam as suas mensagens para que fossem publicados, para que fosse divulgado não só no Brasil, mas fora dele. Como, por exemplo, Oliver Lodge, Conan Doyle, Charles Richer, Ernesto Bozano, Gabriel Gobron, Gabriel Delany e muitos outros. Além de preparar toda a
vista, nesta também publicava traduções suas, que ele fazia suas traduções. Escrevia substanciosos artigos quase permanentemente. Também viajava semanalmente até a cidade de Araraquara para proferir aos domingos conferências radiofônicas para a radiocultura da cidade, divulgando assim o espiritismo. Ele ia com a sua carroça, né? E assim ele visitava também os fazendeiros e os pobres com a sua carrocinha, né? Sabia ser amigo de todos, fazia seus receituários com muita facilidade e se transformando em autêntico médico dos pobres, pai da pobreza de Matão, receitando e dando gratuitamente os remédios. A sua residência tornou-se numa espécie de casa dos pobres, saindo dali diariamente muita gente, sobraçando embrulhos de víveres, roupas e até lenha, tendo um sentimento de amor ao próximo e os animais. Um modelo digno de ser imitado, com atos de desprendimento e de renúncia, sentimentos comuns para ele. Conta-se que ele tinha um senhor que vendia verdura de carroça. Só que o animal já estava sendo muito sacrificado com isso. Ele vai e compra o animal do homem por um preço bem superior, só para ficar com o animal, para cuidar dele. E o animal tem por ele o maior carinho. E ele tinha também um cachorro chamado Rolf e um gato chamado Nhonhô. O gato, quando via ele de longe, descia da árvore e acompanhava. E o cachorro, aonde ele ia, ele estava sempre junto com ele, fazendo a visita aos pobres e também levando alimento. E ele tinha o maior carinho por esses animais. E interessante é que, certa feita, um amigo dele foi dormir na casa dele. E à noite ele ouviu as batidas na porta. O amigo ficou meio assustado e ficou preocupado. Levantava, olhava e não via nada. Aí de manhã ele conversa com o Schutel e fala para ele que ouviu o barulho. Ele falou assim: ah, não se preocupe, aquele lá é o meu amigo. Eu abri um buraco na porta da cozinha para que ele entrasse todas as noites. Era um sapo. O sapo todas as noites ia lá para descansar, para ficar lá dentro da casa. É interessante, né? Porém, Caibá adorava cozinhar desde os tempos da juventude, quando ainda no Rio de Janeiro também trabalhou num restaurante. Não negava apoio a Mariquinhas para alimentar tanta gente. Ele fazia sopa de fubá com folhas de couve como ninguém. Sempre perguntava se estavam satisfeitos, se os pobres estavam satisfeitos com a sopa. Porém, eles nem precisavam agradecer, porque os sorrisos nas bocas banguelas diziam tudo. E Caíba se sentia grato à vida por permitir a divisão do que tinha para aqueles que necessitavam. O apoio de Mariquinhas não se resumiu à cozinha. Sua esposa também era uma costureira de mão cheia. Caíba ia até a loja do senhor Jorge Kfouri e comprava metros de fazenda, que lhe davam um bom desconto, e ainda emprestava os medidores, que durante a noite Mariquinhas ficava anotando e separando
os diferentes tamanhos para iniciar a nova coleção de roupas, produzindo vestiário para dar às famílias inteiras. Era comum encontrarem pelas ruas pessoas vestidas igualmente, com a mesma cor e tecido. Era sinal de que os amantes da pobreza tinham feito recente distribuição, e o importante é que estavam vestidos decentemente. Caíbar era um polemista, jamais se curvou a injunções e às perseguições que aqueles tempos se moviam ao espiritismo. O padre, esse fato é interessante, que até o Sola às vezes contava esse fato para mim. E lendo o livro, eu achei, relembrei, né, tudo isso, e resolvi trazer para nós. O padre João Batista Van Hesse, ultramontano e reacionário, com todos os que não têm o espírito cristão amadurecido, foi o seu primeiro desafeto. Começou uma campanha no sentido de se fechar o centro espírita e boicotar a farmácia de Caíbar. E o padre, mancomunado com o delegado de polícia, conseguiu desse a ordem para fechamento do centro. Mas contra o padre e o delegado estava um gigante na estatura moral e coragem, pois a ordem do delegado não foi e não poderia ser obedecida. Caíbar foi à praça pública protestar contra o desrespeito à lei da Constituição de 1891, porque ele conhecia todas as leis, né? Ele era político. O padre Van Hesse não poderia tolerar aquilo e promoveu uma santa cruzada de desagravo. Outros padres estrangeiros foram a Matão e ali pregavam a necessidade de não se ter o menor contato com o herege, que eles diziam, né? E que não comprasse nada na sua farmácia e que não frequentassem o centro para não serem vítimas de Satanás. Diante da pressão dos padres, Caíbar anunciou que falaria na praça pública e ao povo, pois ali responderia às acusações ponto por ponto, de vez que ao centro talvez ninguém fosse, de medo dos vigários e da polícia. Porém, o delegado proibiu-o de falar em público e Caíbar desrespeitou a proibição arbitrária do delegado. Baseado no conhecimento da Constituição, e foi para a praça pública e falou aos poucos que tiveram a oportunidade e a coragem de lá comparecer. O padre João Batista não poderia admitir o desaforo, pois se a liberalíssima Constituição da República lhe permitia esse direito, a Igreja é que não consentiria. Assim pensando, aliciou um grupo de fanáticos e inconscientes e marchou para o local do comício, cantando hinos e cantorias fúnebres para afugentar o demônio que estava na praça pública. Mas pouco confiantes
na eficácia dos cânticos para afugentar os demônios, alguns se armaram de porretes e varapaus, punhais e revólveres. O barulho da procissão noturna e provocadora era para não ouvir a voz do orador e para atemorizar o povo. Passaram pela porta da casa de um advogado que tinha sua esposa enferma, que piorou com a barulheira. O advogado, furioso, foi atrás da procissão até o local do comício. Interrompeu o orador e responsabilizou o padre pelas consequências daquele desrespeito à Constituição do país. E salientou que, embora ele não fosse espírita, Caíbar estava com a razão e agia dentro do seu direito de liberdade de pensamento e de religião. E arrematou, dizendo que se sua esposa viesse a falecer devido a ter piorado com o barulho, mataria o padre, houvesse o que houvesse. A atitude do advogado provocou atitude idêntica a um ilustre médico e de outras pessoas sensatas. O padre teve medo e sua gente se pôs a debandar, receosa, ficando alguns curiosos ouvindo à distância, mas Caíbar, sereno, imperturbado, lógico e preciso, foi até o fim de sua argumentação. Na primeira edição do jornal, o Clarim, o tema que ele colocou: pluralidade dos mundos habitados. E outro: um só rebanho e um só pastor. Trazendo conceitos de Allan Kardec e Espiritismo, e uma comunicação de um padre francês intitulada Finados. O padre se sentiu alfinetado pelo jornal espírita, que não deixava por menos. Criticava o espiritismo em suas missas e tornando um verdadeiro palanque para difamar a nova doutrina. Caíbar, do outro lado da igreja, registrava as afrontas do padre, que teriam respostas na edição seguinte do jornal O Clarim. Seguindo suas publicações e esclarecendo a população com todo vigor. Posteriormente, o padre foi transferido da paróquia para Araraquara, com a moral abatida. Porém, antes de ir, procurou Caíbar para despedir-se, dizendo: brigamos e nenhum logrou convencer o outro. Eu, entretanto, estou convencido de que você é um homem de bem. E se abraçaram cordialmente na despedida. E o padre deu de presente uma Bíblia com expressiva dedicatória em sinal de amizade. Tem um outro padre também que o defrontou. E Caíbar deu para ele um livro de Camille Flammarion, para que ele pudesse se instruir. Ele também era. Caíbar era um carvalho gigante,
fincado no interior de São Paulo. Suas atitudes irradiavam por todo o estado, onde pregava pela pena, pela palavra e, sobretudo, pelo exemplo. Nunca poupou esforços em benefício da causa que esposara. Antes, tudo por ela, sacrificou o tempo, a fortuna e a saúde. Caíbar, já na casa dos 60 anos, era reconhecido como um homem honrado, apesar de todas as dificuldades que enfrentara. Era uma pessoa de bem com a vida, alegre, solidário e sempre muito elegante, com seu terno de linho branco. Seus propósitos de justiça e suas ações em prol do ser humano não deixavam dúvidas, pois aquele espírito inquieto se purificara, pois a descoberta da espiritualidade o tornara um homem livre de preconceitos e cheio de coragem, um exemplo de humildade que calou a muitos, principalmente aqueles que o ironizavam e criticavam. Publicou vários livros e de outros espíritas e editou ainda, desde 1911, várias obras de sua autoria. Espiritismo, Protestantismo, História e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Médiuns e Mediunidades, Gênese da Alma, Os Fatos Espíritas e as Forças X, Parábolas e Ensinos de Jesus, O Espírito do Cristianismo, A Vida em Outro Mundo, Vida e Atos dos Apóstolos, Conferências Radiofônicas, Interpretação Sintética do Apocalipse, Cartas a Esmo, Espiritismo e Materialismo, o Batismo, Preces Espíritas e Espiritismo para Crianças. A princípio, uma fadiga incomum, as dores do peito que se tornaram intensas, a ponto de prejudicar inclusive o sono. Não conseguia sequer reclinar a cabeça de tanta dor. Diagnóstico: angina no peito. Parece que é a mesma do Chico, né? Mariquinhas estava impossibilitada de dar apoio ao marido, contando com o apoio de Antoninha, discípula de Caíbar. Nessa época, ele conheceu, foi logo no começo, quando o Chico Xavier escreveu o livro Parnaso de Além Túmulo. E ele até publicou esse livro na revista O Clarim, né? E ele encontrou com o Chico apenas uma vez. Caíbar estava preocupado, dizia ter muita coisa a fazer, e como preparar a edição do jornal, e como ficariam os seus pobres desvalidos. Mas também sabia que ele trazia ali uma equipe muito competente. Mas Caíbar estava muito debilitado, acabando desencarnando na cidade de Matão, do estado de São Paulo, no dia 30 de janeiro de 1938. O grande bandeirante brasileiro, como é chamado na doutrina espírita, deixou uma grande colaboração ao povo brasileiro. Com a informação do desencarne, vários espíritas foram a Matão prestar suas homenagens e aos pobres desvalidos que, sentados na calçada, chorando baixinho, diziam: perdemos nosso pai morreu. David Lenzenberg, em seu livro, denomina Caíbar como o imortal. Por quê? Logo que ele desencarna, o corpo está na sala do Clarim e ele se manifesta dentro da farmácia por esse médium. E ele pede para que chame os outros. Os outros vão correndo
E ele fala assim, sou eu, a Xuta. Aí os outros ficam assustados. Ele fala, vocês não querem me ouvir? Me ouçam. Vou ouvir, ele, olha só, ele disse assim, eu ouvi vocês dizerem que vão fazer para mim um gigantesco túmulo. Eu não quero. Isso não é digno de um espírito. Apenas eu quero que vocês escrevam na lápide. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. E ele dizia isso enquanto ele ajudava as pessoas. Que ele dizia, eu vivi, porque ele acreditava nas reencarnações passadas. Sabia que ele tinha vivido outras vidas. Vivo, porque ele estava vivendo. E viverei, porque ele sabia que a morte não existe. A vida continua a sua trajetória na evolução. Porque o espírito é imortal. E hoje, Caíba Achuta é dirigente. Ele é o governador da Alvorada Nova. Uma colônia onde até, eu já falei aqui, a irmã Sheila, ela dirige o hospital dentro dessa colônia. E ele é o governador da Alvorada Nova. E, para terminar, no Brasil do século XIX, eleito pela espiritualidade como o coração do mundo, que é o Brasil, além de Caibá de Souza Schutter, outros espíritos luminares reencarnaram, trazendo novas ideias, e estão reencarnados, muitos outros, trazendo aqui, no Brasil, os seus testemunhos de amor. Muita paz.